Meu nome é Cida Malagrino, eu sou do Jepsipolim e sou da PUC também. Eu queria agradecer, eu estou comovida desde ontem, estive na primeira passeata de manhã na Praça da Sé, que eu sou de um CEL, Centro Unificado da Prefeitura, estou lá, né? E tudo que cada um de vocês falaram vai comovendo e vai surgindo o quanto a escola é disciplinadora. O céu, principalmente, as cores, as rampas, é um panótipo. E a gente fez um estudo sobre o céu esses dias e a gente conseguiu trazer mães evangélicas. Vocês também falaram de Jesus, nem Cristo salva, né? Para poder entender, em questão de direitos humanos, o que essas mães querem para esses filhos. A gente não pode afastar as mães da escola e dizer elas estão falando bobagem. É uma realidade. A igreja está aí, está dominando. E aí, eu estou cheia de perguntas, mas também eu não sei o que pensar. Como a gente está montando um grêmio. Esse CEL, ele tem uma particularidade, ele é novo, ele tem 3 anos, então ele está assim para a gente fazer o que quiser. Então nós pensamos, vamos fazer um grêmio, né? E os meninos evangélicos estão causando problema no grêmio. Então nós trouxemos as mães para ver como que a gente vai fazer com isso. E como que a gente vai fazer esses meninos insurgir. E eu estava falando para o Fábio que não jogando a responsabilidade mais uma vez nas mulheres, mas as mães, elas têm na mão o poder de mudar a sociedade. Porque não adianta a professora falar uma coisa se a mãe disser outra. Então, tem que aproximar. Tudo que foi separado das mães, a gente está tentando neste CEL, até que os dorianos nos deixem, né? Que a gestão desse CEL está totalmente tomada pelos dorianos. Mas agora eles também estão ficando com um pouquinho de medo, porque o Dória vai sair. Quer dizer, na educação também é tudo isso. Não sou psicóloga, sou pedagoga. E eu só, não sei, também estou cheia de perguntas. Então, em relação à insurgência nessa primeira e segunda infância, como que a gente pode lidar, né? E também na questão do tempo. O tempo para a criança é uma coisa enlouquecedora. Eles não acordam àquela hora, não está nada bom àquela hora, não tem fome, não quer estudar. Então, está tudo errado, né? Então, é isso. Obrigada. É só isso, Stefano. Boa tarde. Eu agradeço. Eu realmente gostei muito. Estou aprendendo muito e pôr em palavras algumas coisas que a gente sente, né? Meu nome é Rocio, desculpe. Meu nome é Rocio, sou orientanda de Alessandro, também de Jepsipolim. Como eu estava dizendo, algumas coisas se sentem muito, né? E esta semana em especial, em estes dias, em especial, em estes 2 últimos dias, né? Han sido cheios de emoções, né? Emoções encontradas, emoções que encontraram muitas pessoas, independentemente da nacionalidade, porque eu sou peruana, mas a situação envolve a todos nós, né? E envolve não somente o Brasil, né, sino o futuro da América do Sul, que está acontecendo com esse futuro da América do Sul, que tipo de insurgência é possível criar e organizar de modo que não sejam brotes, né? Ou seja, por exemplo, ontem foi uma manifestação muito importante, né, que impactou não somente no Brasil, sino também em outros países que mostraram seu apoio através de manifestações e incluso se fez uma manifestação, se fez um chamado de atenção para o Brasil ser retirado do Mercosul, se eu não me engano, e isso preocupa muito, né? Porque assim, essa amonestação, se em caso acontecer, isso vai afetar muito a outras pessoas, né? Por exemplo, eu estou aqui a causa do Mercosul, né? Então, o que vai acontecer com nós, que somos estrangeiros, né? Mas também esse castigo, vamos a pôr assim, esse castigo,
é a via do castigo que a gente precisa para fazer acordar que alguma coisa está acontecendo errada. Então, eu fico pensando como organizar esse poder sem que a crise termine em mais crises. Eu fico pensando muito isso. Ou seja, eu vou, com esse poder que eu tenho, eu vou castigar essas pessoas que estão, digamos, nos momentos de poder, de decisão, né, da política partidária do país, né, mas qual seria essa insurgência, né, essa insurgência que de fato está em cada esse sentimento de insurgência, eu acho que se sentiu mais vivido nestes dias, né? Cada um sentiu que era capaz de ir nas ruas e se manifestar. Mas como conseguir isso se desestrutura e se estrutura uma nova via, né? Eu tenho mais dúvidas que propostas. Na realidade, eu estou bem confusa aqui, mas o sentimento está aí. Eu acho que o sentimento temos que aproveitar, né? Obrigada. Já faz agora mesmo ou passa? Bom, meu nome é Fábio, eu sou doutorando na Psicologia Social. Queria agradecer a mesa pela conversa e pelo diálogo para pensar em insurgência, poder e crise. Eu fiz até um giro na minha pesquisa de doutorado, mudei o tema, campo, tudo, porque eu fiquei muito intrigado com um coletivo em Americana, a partir de uma série de problemas que aconteciam numa unidade de conservação. E algo que o Gustavo comentou, que eu achei muito importante em falar desse... o termo até, o fatalismo, né, exacerbado, era algo que me incomodava, porque as pessoas como se jogassem a toalha a todo momento, a partir desse imaginário social compartilhado, dessa representação de incapacidade. Inclusive, uma das dimensões lá da consciência política do professor Salvador Sandoval é a eficácia política, quando a gente pensa nas motivações de participação, etc. Então, isso foi algo que me ocorreu e que eu fiquei intrigado em querer saber mais. Eu gostei muito da fala e dessa problematização em pensar como que a gente cria estratégias, e essa é a minha pergunta, que eu acho que seria interessante a mesa comentar, diante desse contexto atual, quais são as estratégias de insurgência, né? Agora a gente teve um fato que mobilizou as pessoas emocionalmente, inclusive, agirem coletivamente, fazerem manifestações, mas para além disso, a gente, enquanto acadêmico, enquanto militantes, quais são as estratégias que a gente pode desenvolver para promover essas insurgências, né? De modo que os coletivos enxerguem essa eficácia política ou esses resultados, de modo que a gente possa avançar nas pautas, né? Porque a realidade ela é tão complexa a partir de múltiplos fatores sistêmicos, econômicos, políticos, sociais, só que não necessariamente um único estudo ou mesmo um grupo dentro de uma pauta ele consegue responder a todos. E daí qual, para vocês, o que vocês identificam como estratégias, então, para desenvolver essa insurgência, seja a partir da militância ou da ação acadêmica? Pode ser. Querem começar? Tem mais duas ali, já levantar a mão, tá? Tá. Fernando, Gustavo, quem começa? A gente faz inverso, então. Tá. Primeira é Cida, ela é doutoranda na PUC com Salvador Sandoval. Vai respondendo. Cincão? Não, só pensando aqui. Vai respondendo. Bom, vou falar mais 40 minutos que o Ale autorizou. Vai lá. Se falar coisa que nos construa, por que não? Ó, indo pela ordem aqui, sobre o que a Cida destacou, né? Não, eu acho que o trabalho na educação, né, de fato, assim, eu acho que se a gente vai trabalhar, né, acho que todo mundo sabe, né, que o Paulo Freire foi secretário de Educação, né, da Erundina, né? Na última prefeitura de esquerda que São Paulo teve, né? Não centro-esquerda, não centro-direita, etc. Né? Mas
Primeira e última, talvez. A proposta de educação do Paulo Freire envolvia a integração fundamental com a comunidade, né? Não tinha... A ideia de educar as pessoas não era ficar preso dentro da escola, mas dialogar com a realidade. Aí tem um monte de experiência sistematizada, né? E eu acho que a iniciativa, né, de trazer a comunidade para a escola, dialogar, integrar, é fundamental mesmo, né? Agora, eu acho que tem alguns cuidados que a gente precisa tomar, né? Eu estava pensando, você estava falando do papel das mães, e eu acho que é importante a gente dialogar com familiares, né? E a escola construir projetos juntos com familiares, etc. Mas eu estava pensando, assim, eu amo minha mãe, mas se eu escutasse minha mãe, né, eu ia estar acreditando em Deus, ser a favor do aborto, ou contra o aborto, sei lá em quem que eu ia estar votando nesse momento, eu não quero falar, para não passar vergonha, e nem expor ela, né? Mas já respondi. Você cresceu. Mas eu cresci escutando outras pessoas fora da minha casa. Essa que acho que é a questão fundamental, né? Eu tive meus amigos na rua, tive professores, um monte de gente que acabou contribuindo para uma educação um pouco diferente, né? E eu acho que isso foi parte fundamental da minha formação. E eu estou dizendo isso porque se a gente lê... o ano passado eu participei bastante da Frente Escola Sem Mordaça, né? Que foi uma frente nacional organizada para fazer frente a proposta de criar a escola do Partido Único, que vulgarmente se conhece como escola sem partido, né? E o PL fundamentalmente coloca o seguinte, olha, a educação e a discussão sobre valores, questões da sociedade, etc., cabe tão somente à família. O PL coloca isso, né? Coloca e criminaliza o professor e criminaliza a proposta é botar na cadeia mesmo, certo, gente? Não é criminaliza, vai pagar a multa, fazer serviço comunitário, né? O professor que discute questões sociais em sala de aula vai ser criminalizado, a proposta é botar na cadeia, né? Então, eu acho que, assim, dialogando contigo, né? Eu tenho certeza que você concorda e tal, eu acho que a gente precisa, né? E é fundamental a escola se integrar com a comunidade, né? E aí, professores, estudantes e familiares, etc., se articularem, mas eu acho que sem eliminar a autonomia do trabalho dos educadores e das educadoras, né? Que envolve professores, a equipe técnica, né? A equipe técnica também é educadora, né? Todo mundo que trabalha na escola sabe que muitas vezes, sei lá, às vezes a cozinheira lá é uma educadora muito mais influente do que, inclusive, mãe, professora, etc. Então, eu acho que é fundamental a gente garantir a autonomia do trabalho, né, de educadoras e educadores para que a gente, esse tipo de iniciativa que você teve aí, de construção de grêmio, etc., seja uma iniciativa que resulte em uma educação libertadora, né? Sobre a pergunta da Rocio, né? Primeira coisa é a seguinte, fundamental, né? A classe trabalhadora é internacional, né? O nosso hino é internacional, né? De pé a vítimas da fome, né? Vamos lembrar disso, né? Então, de fato, acho que qualquer iniciativa que resulte em xenofobia, né, a gente tem que ser absolutamente contrário. E eu acho que isso é de uma profunda atualidade, né? Num momento em que a gente tem haitianos, bolivianos, né? E esse fenômeno é em vários países do mundo, né? Agora, né? Toda a polêmica sobre os venezuelanos aqui no Brasil também e tal, né? Então, eu acho que combate a toda e qualquer iniciativa xenófoba, né? Inclusive, é só a gente pensar na figura, né, que representa o nacionalismo hoje, né? Essa figura que representa o nacionalismo é a figura que combate direitos humanos, é a figura que defende estupro como tática educativa, né? É a figura que defende incendiar a Rocinha, né? Então, obviamente a xenofobia faz parte de um projeto político que é de violação sistemática de direitos humanos, né? Então, acho que esse é problemático. Agora, uma coisa é a seguinte, né? Como que a gente enfrenta essas coisas, né? Eu acho que não é a questão do castigo, mas é luta, né? A gente não tem como discutir reforma agrária no Brasil sem a MST quebrando cerca e ocupando terra improdutiva, né? A gente não tem reforma urbana no Brasil sem o MTST combatendo a especulação imobiliária, ocupando os espaços que estão parados para as pessoas viverem, né? A gente não tem visibilidade LGBT sem revolta de Stonewall, sem dia do orgulho LGBT, né? A gente não tem feminismo sem 8 de março e várias outras iniciativas, né? Então, a gente precisa de luta.
E luta significa, né, disputa de força, querendo ou não, né? Então, eu acho que... Mas é o seguinte, né? E acho que vale lembrar também, né? Em geral, né? Os agentes da violência repressiva não são os dominados que respondem à violência dos dominadores, né? Todas as revoluções vitoriosas que tiveram no século XX começaram pacificamente, certo? Se vocês lerem lá Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, um livrinho lá do John Reed, um jornalista americano que estava lá na Rússia na época que teve a Revolução, tomada de poder foi pacífica, foi sem derramamento de sangue. Teve derramamento de sangue quando 14 exércitos estrangeiros, e junto com o Czar, organizaram um exército branco para matar os revolucionários. Da mesma forma, a Comuna de Paris, lá atrás, né? Os comunards tomaram o poder sem derramar sangue de ninguém. Que depois, os agentes da ordem que reorganizaram o exército e foram lá e mataram geral, né? Então, a resposta, né, algumas vezes violenta em setores oprimidos, né, é sempre uma resposta a uma violência estrutural. Eu acho que é importante a teologia da libertação fazer essa diferença, né? Olha, primeiro a gente precisa olhar para a revolução. Quando a gente for discutir violência, né, e isso está na obra do Martin Baró também, né, no capítulo dele sobre violência lá em Ação e Ideologia. Quando a gente vai discutir a violência, a gente precisa discutir a diferença entre a violência do oprimido, que responde a uma situação de violência estrutural que é cotidiana na vida dele, né? Não tem como a gente pensar a violência de um sujeito isolado da situação de violência estrutural que é a situação da nossa sociedade, né? E a pergunta do Fábio, né? É a mais fácil de todas, só que não, né? Que estratégias de insurgência, etc. Né? No capítulo que o Martin Baró fala sobre fatalismo, né, ele coloca o seguinte, olha, combater o fatalismo, né, significa 3 coisas, né? Tem 3 elementos básicos para a gente combater o fatalismo. A gente precisa resgatar a memória histórica, né? Que para a gente entender que a nossa história ela não é natural, né? Ela não é eterna, nem sempre foi assim, não, ela é produto da ação humana, né? Num jogo de forças e disputas permanentes, né? E a gente lutar para mudar a nossa vida, né? A gente precisa saber que a nossa ação pode fazer algo, então o resgate da memória histórica é algo fundamental para desnaturalizar. Organização, né, é fundamental, né? E acho que a gente pode pensar, né, sei lá, os grupos feministas, né? Não eram grupos de ação espontânea, né? Não, eram grupos de... A luta antirracista nos Estados Unidos, né? Toda vez, aqueles atos heróicos, né? Da companheira lá que entrou no ônibus e... Rosa Parks, exato. Que entra no ônibus e senta na cadeira que está reservada para os brancos, né? Não foi uma coisa assim, deu a... Aí ela falou, vou ser porra louca aqui, vou fazer isso, né? Porque se você faz um negócio desse, você morre, certo? Numa situação de racismo. Né? Foi uma situação altamente organizada do movimento negro. E eles já sabiam, né? Que ela receberia respostas violentas e prepararam uma resposta para o que foi feito, né? Então, organização é fundamental, né? E eu acho que nosso trabalho, né, se a gente quer contribuir para o processo de insurgência, é sempre pensar como que as pessoas podem se organizar para modificarem suas condições de vida imediatas, né? E terceiro, né, o Martin Baró colocava, olha, todo o processo de organização, né, todo o processo que resgata a memória histórica e que está dedicado a um horizonte de libertação, em alguma medida vai resultar vai nos levantar vai enfrentar as grandes fraturas da nossa sociedade. Isso significa, né, que, querendo ou não, né, combater o fatalismo significa defender luta revolucionária, certo? Os termos dele, certo? Contra essa ordem social. Caso contrário, e nosso papel é fomentar essa luta revolucionária, caso contrário, o fatalismo se reinstaura, né? Agora, como faz isso? Isso é objeto de disputa histórico mundial, né? Vocês devem se lembrar aí das grandes polêmicas de junho, né? Quem que estava certo, quem que estava errado, etc. E não vai ser a gente que vai solucionar. O que eu acho é o seguinte, nas origens da psicologia comunitária, né? Tinha um princípio muito fundamental da psicologia comunitária que era o seguinte, cara, a gente usa a técnica que dá certo, certo? É um pragmatismo meio que tem possíveis armadilhas, mas tem um elemento de verdade aí, certo? Tem certos momentos que levantar a barricada é fundamental, mas tem certos momentos que não é, certo? É muito engraçado. Eu estava comentando com um aluno aí do Alessandro, né, da reflexão de um ex-guerrilheiro, que agora não me recordo o nome,
mas o Domênico que indicou o livro, o do Mir, né? Ele estava lá na luta armada e aí ele estava sofrendo o impacto lá da corrida espacial, né? E quando ele ficou sabendo que a União Soviética mandou um cara pro espaço com foguete e tal, ele estava lá, ele estava lá no meio da floresta, né? Ele falou: porra, mano, eu tô com uma pistolinha aqui achando que eu vou fazer a revolução e os caras estão construindo foguete. Será que não tem alguma coisa errada na minha tática de luta nesse momento, né? Então, tem coisas que em um certo momento parecem que não são boas, né? Mas que podem funcionar para um processo de intensificação de práticas insurgentes, tem coisas que não. Eu acho que é pelo experimento, né? Mas eu acho que é um experimento de novo, né? Eu acho que o povo tem muito a nos ensinar, né? Os grupos oprimidos, por serem oprimidos, já sabem das estratégias de sobrevivência, né? Eu acho que a gente precisa aprender com elas, mais do que querer ensiná-los a como fazer algumas coisas, né? E espontaneamente as pessoas sabem, né? Como resistir à opressão, né? Senão elas estariam mortas, né? Então acho que a gente precisa escutar um pouco essas experiências espontâneas e saber e a partir dessa escuta saber como potencializá-las utilizando as nossas contribuições, né? É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado pela paciência. Então eu quero agradecer pelas perguntas, né? Acho que as respostas do Fernando assim foram muito profundas, né? Muita coisa para pensar, né? Então vou fazer alguns comentários, né? Com relação à escola, tem a psicologia ambiental na década de 50 tinha um pressuposto que é chamado de determinismo ambiental. Quer dizer assim, o ambiente determina o que as pessoas fazem. Então, se você quiser que elas sejam diferentes, tem que mudar o ambiente, né? Esse pressuposto hoje ninguém aceita mais, porque assim, as pessoas interagem com o ambiente, né? Mas em 2013 eu estava num congresso e um arquiteto que era presidente da maior associação de psicologia ambiental do mundo, ele estava contando uma pesquisa que ele fez, né? E a pesquisa que ele fez era a seguinte: ele era escocês e a Escócia tinha recebido 1 bilhão de euros para construir escolas. Assim. As escolas eram muito antigas e construíram grandes escolas modernas, prédios assim suntuosos, né? 1 bilhão de euros para fazer isso. E ele foi analisar o que as crianças achavam da escola, das escolas novas, né? Então as escolas elas tinham estudado já nas escolas antigas, mudado para as novas e como é que elas avaliavam essas novas. Então eu acho que ele esperou 1 ano, né, de uso e fez essa avaliação que é comum na arquitetura, esse tipo de, quer dizer, a técnica em si é comum, mas não é tão comum fazerem esse tipo de avaliação. E aí ele percebeu que as crianças gostavam mais das escolas antigas, né? E porque elas se sentiam oprimidas naquele prédio suntuoso, né? Era mais ou menos isso que acontecia. Mas tinha um tipo de escola em que o nível de, a gente chama de apego, apreciação pelo lugar, assim, era maior do que nas escolas antigas. Porque algumas escolas foram construídas com as paredes móveis. Então as pessoas, assim, os professores, podiam definir o tamanho da sala. Então, de acordo com o tamanho da turma, o que ia fazer, eles podiam recolher ou expandir as paredes, né? E as crianças tinham mais apreço por essas escolas do que pelas antigas, né? E aí a conclusão dele, que foi até engraçada, né? Ele disse assim: não, e aí então a gente conclui que quando as crianças podem definir como é que a escola vai ser, elas gostam mais da escola, né? Foi uma conclusão curiosa, assim, porque assim, ele estava 30 anos atrasado, né? É mais ou menos isso que eu queria dizer, assim, que quando a criança pode definir como é que a escola vai ser, não porque ela pode determinar tudo, porque me parece que a autoridade tem que ser o professor. Assim, o professor tem que ser alguém que tem autoridade, né? Eu tenho a impressão de que isso é fundamental para a criança. Mas ela poder definir como é que a escola vai ser não quer dizer que o professor não é uma autoridade na escola, né? O professor mais revolucionário da minha vida foi o professor que me deu aula de português na 6ª série, que chamava série antes, né? As nossas mães compartilham algumas características, né? Minha mãe era uma professora de escola pública e que ela tinha de São Bernardo do Campo, né? Eu morei em São Bernardo a vida toda, e ela tinha muitas resistências contra o PT, porque nas greves da década de 80
ela dizia que os colegas petistas dela assinavam o ponto durante a greve, né? E isso deixava ela profundamente irritada. Bom, além dela ter sido diretora da escola de um dos filhos do Lula, e, enfim, ela tinha um pouco de raiva, enfim. Mas esse professor, que era o Sérgio, né? Quando eu cheguei em casa e contei para ela, vou ter aula com um professor que chama Sérgio de português. Ela falou assim: o Sérgio é um bom petista. Porque ele não assinava o ponto. Ela falou assim para mim. Mas eu disse: não, ele é bom, né? Bom, a primeira aula dele foi assim: olha, a gente não vai estudar gramática, a gente não vai estudar a regra de acentuação, não vai estudar nada disso. Se seus pais quiserem brigar comigo, eles que venham aqui. Eu vou dar a nota para vocês pelo número de páginas que vocês lerem por bimestre. Então é assim, vocês, no final do bimestre, vão fazer uma lista dos livros que vocês leram, número de páginas dos livros, e quem tiver lido 1000 páginas ganha A, 800B, 600C, 400D, 200Z. Aí um olhou para o outro assim, e falou assim: e como é que você vai saber se a gente leu os livros, né? Isso é básico, como é que você vai saber se a gente... Né? E ele falou assim: eu vou pegar a lista e vou fazer perguntas sobre os livros que vocês tiverem apresentado na lista. Eu escolho 1, 2 e faço perguntas. Se vocês não souberem responder, é que vocês não leram, né? Bom, não é bem isso. Ele deu algumas aulas muito interessantes, assim, ensinou pra gente que era um classificado de jornal, então a gente tinha que comprar o jornal e levar um classificado, né? Enfim, ele era um bom professor. Mas esse negócio da leitura, no primeiro bimestre, então todo mundo fez a lista certinho, né? Assim, porque tinha que colocar a editora do livro para ele saber se a gente estava mentindo ou não. Apresentamos as listas, né? Ele nunca perguntou nada sobre os livros para a gente. Então, as crianças não são bobas, né? Elas percebem que, né, assim, ele não vai perguntar, né? Mas o que aconteceu? Eu tinha, sei lá, lido 800 páginas, porque eu estava com medo de tirar a nota baixa. Enfim, no segundo bimestre eu li mais de 1000 páginas, né? Mas não era só eu. Então, a escola pública em São Bernardo, na década de 80, era uma escola que tinha acabado de receber as crianças das favelas que estavam crescendo em São Bernardo, rapidamente. Então, estava recebendo essas crianças, né? E meu pai tinha sido metalúrgico, minha mãe professora, mas ele também era professor. Ele tinha sido, depois virou professor. Então, assim, as professoras não sabiam muito bem o que fazer com essa situação, né? Por que eu digo isso? Porque, assim, no intervalo, todos os dias, no intervalo, a minha turma ia toda para a biblioteca. Depois que a gente percebeu que não precisava mais ter medo da nota. E a gente fez isso até o final do ano, assim. Aquele foi o professor que me ensinou a ler, de verdade, né? A ter gosto por leitura, né? Assim, o que ele fez de tão revolucionário, assim? Assim, na verdade, eu nem sei dizer, sabe? Eu não sei se ele repetiu isso em outras turmas, deve ter feito, se teve o mesmo efeito em todo mundo, né? Eu não sei se ele aprovaria de maneira geral isso que ele fez, né? Eu sei que para mim ele foi transformador, assim, ele me tornou o que eu sou hoje, eu sou por causa dele, né? Então a impressão que eu tenho, assim, para responder mais ou menos é assim: primeiro, que as crianças têm que sentir que elas podem determinar a vida delas mesmo na escola, né? Como é que faz isso? Sinto muito, eu sou psicólogo, não sou pedagogo, nunca dei aula para crianças, né? E acho que essa é o nosso limite quando a gente responde dessa posição que a gente está aqui, né? Que vocês enfrentam uma situação no cotidiano, como o Fernando falou, que traz um conhecimento próprio dessa realidade. Enfim, não tem outro conhecimento que substitua isso, né? A gente pode dialogar, mas é claro que esse conhecimento que vocês têm é o que se impõe como, digamos, o válido para pensar sobre isso, né? Eu queria só comentar a coisa das mães evangélicas, né? Porque tem uma colega minha que trabalha com... Enfim, que trabalha, né, com educação sexual e tal. E ela diz assim: a questão é você tirar o pastor da jogada. Você tira o pastor,
Aí você consegue trabalhar com as mães, porque as mães não querem que as filhas engravidem na adolescência, né? Nem os filhos também que engravidem as namoradas e tal. Então, quando a autoridade religiosa está fora da jogada, não tem problema, né? Você consegue trabalhar. E ela tenta fazer isso, né? Assim, então, eu acho que é possível trabalhar, né? Assim, com populações de várias denominações religiosas, né? Inclusive algumas mais conservadoras, dependendo da maneira como isso é pensado estrategicamente, né? Eu não sei, a Rocio falou do Brasil sair do Mercosul, né? Eu não li sobre isso, assim. Então, quando você falou, eu fiquei um pouco chocado com a... Uma advertência, tá. É porque eu li que a União Europeia queria suspender negociações comerciais com o Brasil até o Brasil resolver o crime da Marielle, e aí isso deve ter colocado um pouco mais de pressão sobre o governo Temer, mas de fato, assim, eu não tinha lido sobre o Mercosul, mas eu queria, assim, uma coisa que me irrita profundamente, né, é que, assim, quando o Brasil sofre uma onda conservadora, é porque a América Latina inteira está sofrendo. Dá um pouco de raiva a gente não ser original nem nisso, assim, né? Quer dizer, nem esse processo é só nosso, né? No sentido de que é evidente que tem forças, né, geopolíticas enormes determinando isso de cima e de fora, né? Então é claro, assim, estamos num barco muito parecido, apesar das variações locais, né? Então eu só queria dizer isso, que assim, o que me irrita é perceber como as nossas nações estão irmanadas na desgraça, né? No sentido de que esses poderes querem determinar para todas exatamente a mesma direção, né? E como propor insurgências, né? Eu tenho uma professora da geografia, agora me fugiu o nome, né? Num evento aqui na USP, ela disse assim, que se estudou muito a crítica ao capital, né? E não se tem estudado tanto como é que derruba o capital, né? O que me parece fazer bastante sentido, assim, né? Se a gente quiser derrubar o capital, a gente tem que estudar quais são as técnicas para destruir o capitalismo, né? Seria mais ou menos isso, né? É uma afirmação, assim, exagerada, né? Mas ela dizia isso no sentido da crise de 2008, né? Porque, o capitalismo entrou em crise em 2008. Tá, e o que as pessoas que querem derrubar o capitalismo vão fazer então? A gente não tem ideia, né? O que a esquerda pôde fazer foi esperar o capitalismo voltar aos eixos, assim, né? Quando tem uma crise dessa, que foi a maior, né, sei lá, desde a crise de 29, e talvez até considerando a crise de 29, né? O que a gente faz quando a gente tem uma crise dessas, né? Como é que a gente aproveita um momento de crise econômica, né? A gente não sabe, né? E aí, é curioso que a gente não sabe, né? Porque quando teve as manifestações lá de 2013, a gente sabia ler o que estava acontecendo, a gente sabia mais ou menos quais eram as forças que estavam em jogo ali. A gente não sabia também, né? Eu lembro que uma aluna minha, Jo, ela foi para uma das manifestações, né? Ela estava saindo do Instituto de Psicologia indo para uma manifestação, que foi a maior, né, aqui em São Paulo. E eu perguntei, mas exatamente o que você está esperando dessa manifestação? Porque eu lembro que até pouco tempo antes, assim, a gente não tinha ideia do tamanho que ele ia ter. A gente não sabia, assim, que ia ser centenas de milhares de pessoas. A gente não sabia se iam ser 2.000, 300.000, 10, não tinha ideia, né? Eu perguntei o que ela estava esperando, né? Ela falou assim, estou com um pouco de receio, e ela é militante política, assim, estou com um pouco de receio de que essas manifestações sejam apropriadas por forças conservadoras, né? Foi o que ela falou, né? E quando a gente vê o que aconteceu em seguida, né? Mas assim, a gente não sabia que isso ia acontecer, né? Então eu não estou querendo dizer que assim a política possa ser previsível nesse nível, né? Mas o que acontece é que nesses casos a gente não tem nenhuma ideia. Então, se a gente quiser planejar insurgências, né?
a gente precisa continuar construindo teorias que nos permitam ler essas situações melhor, né? Que permita ter uma noção mais clara do que está acontecendo, né? Que tenha conceitos, teorizações que nos permitam, quando acontece algo como isso, informações, né? Que nos permitam poder antecipar algo do que vai acontecer, né? E naquele momento a gente não tinha, né? A gente só pôde interpretar depois, né? Eu lembro que antes dessas manifestações de 2013, a Copa foi 2014, né? Antes das manifestações de 2013, a Dilma tinha uma aprovação de 85%. Vocês lembram disso? Desse momento em que a Dilma tinha 85% de aprovação? Foi a dirigente com maior, presidente com maior nível de oposição, de aprovação da história da República. E aí, houve as manifestações e tudo mudou. E a gente não derreteu, né? Foi mais ou menos isso, não foi? E a gente não tinha ideia de por que tinha derretido, assim. Eu lembro que o IEA organizou um encontro de pesquisadores, assim, de sociólogos, cientistas políticos, né? Psicólogos também, para discutir as manifestações de 2013, né? Assim, as causas, o que estava acontecendo, né? E eu assisti pelo IPTV, né? E era muito engraçado, porque assim, bom, todos começavam a dizer, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Realmente ninguém sabia, né? Então, assim, eu acho que existe um limite da ação prática, eu acho que o Fernando tem razão, né? Quer dizer, isso se impõe sobre o conhecimento teórico, não tenho dúvida, né? Mas conhecimento sistemático sobre esses processos é muito importante. Então, quando setores de esquerda organizam grandes pesquisas de opinião, grandes pesquisas de tendências sociais, mesmo culturais, né? Para tentar entender o que está acontecendo, as causas dessas movimentações sociais, né? Eu acho que isso é fundamental também. E a gente tem pouco disso, então a gente precisaria sistematizar isso melhor. É isso. Bom, eu vou tentar ser breve aqui, mas eu vou indicar, Cida, um texto que eu escrevi com a Soraya Ansara num livro que organizou a Fraulein, uma colega do IP. E o título do texto é A Escola e Comunidade, o difícil jogo da participação. Exatamente porque a gente fragmenta a realidade, a gente segmenta e fragmenta, a gente fratura a realidade sem possibilidade de conexões e pontes, né? A escola é um lugar próprio para isso, os muros, o controle, o segurança, a direção, a hierarquia, onde tudo é muito importante, menos a criança. Então, um exemplo de escutar as crianças, como recorda aí o Gustavo, é mais ou menos uma prática nas escolas nórdicas, de maneira geral, onde no início de cada ano, desde crianças de 3 anos de idade, começam a construir as regras de uso do espaço, do ambiente e da prática educativa. As nossas crianças, desculpem, muitas vezes são tratadas como débeis mentais. Porque são incapazes de ter uma ideia, porque elas não são adultas, elas são crianças. Então, se no momento a criança e a infância era adultizada, agora elas são imbecilizadas. Eu acho que a escola tem que rever um pouco isso do ponto de vista pedagógico, o que é a libertação. Ou seja, na verdade, a escola, não sou nenhum altisseriano, mas ela ocupa um papel de reprodutora ideológica, não porque seja um interesse do Estado, mas porque nós desaprendemos a pensar. Nós desaprendemos a fazer o que uma criança de 3 anos faz com maestria. O que é isso? O que é aquilo? O que é isso? E a gente vai brincar a desgraça. Sai daqui, sai do meu pé, porque a gente tem preguiça de pensar. A gente tem preguiça de pensar. O professor tem preguiça de pensar. Quando aluno que pergunta demais é aluno chato na sala de aula. Eu era odiado, até porque eu sempre tinha uma pergunta de fim de aula, né? Então, quando todo mundo quer ir embora, está desesperado para pegar o trem, eu tinha uma pergunta para fazer. Sobretudo quando eu sabia que meus professores eram preguiçosos. Aí que eu tinha questão de fazer uma pergunta difícil, né? Por quê? Não porque eu quisesse enfrentar o professor, porque eu queria que ele me respeitasse preparando uma aula e escutando. Então, que é um termo que é muito próprio na psicologia, o Fernando trouxe, acho que uma parte é a escuta. E aí, retomando isso, essa lembrança da teologia da libertação, né? Eu fui, na minha adolescência, um participante da SEBS. Eu estava lá nas comunidades eclesiais.
Eu ia trabalhar eu me lembro de uma experiência que me marcou muito, era eu trabalhava numa creche da paróquia ali, e tinha uma criança de 10 anos que era o incorrigível. Ele vinha com um soco inglês, 9 anos. História do menino. Nunca ninguém tinha ouvido, ninguém sabia dizer porque só ele era difícil. Mas a irmã tinha sido trocada por um rádio de pilha pelo pai. E a mãe já tinha morrido, o pai era um bêbado. Como que a gente faz a escuta das coisas? Como que a gente sensibiliza? E para fazer escuta implica escutar a si mesmo. Ou seja, eu não consigo dissociar ação política e transformação, insurgência, de autocrítica. E é um pouco o que o que está no coração do pensamento socrático, a maiêutica, é essa capacidade de olhar a si mesmo para contemplar o mundo. Não é um olhar narcísico, mas é um olhar de pensar como que eu chego nesse lugar. Porque normalmente o que a gente faz é querer levar as pessoas a lugares, mas isso é pastorear. Levar as ovelhas, as vacas que dão pum, como lembrou o Fernando, mas as ovelhas também dão pum. E é um problema na Irlanda, ambiental. Mas o que a gente faz é conduzir com um discurso libertário e com uma prática conservadora. Por quê? Porque nós queremos, e essa é uma questão que estava ali, que eu estava na questão do Fábio, que é a questão de quando as emoções elas despertam insurgências, mas elas não têm continuidades no tempo e espaço, na história. Por quê? Porque muitas vezes, e marcadamente, essas insurgências elas nos tocam de uma maneira tão direta que nos faz nos mover, porque o próximo pode ser eu. Ou porque eu guardo algum tipo de vínculo que me faz me identificar naquele processo. Mas esses processos muitas vezes são os processos que me dizem respeito. E não necessariamente dizem respeito a um outro que não sou eu. Então é um outro problema, que é o problema do reconhecimento. Mas não é o reconhecimento do meu, que é o problema do indivíduo. Nós não conseguimos construir um processo de construir o nós. Então a insurgência, ela é a luta, e a luta não é a minha luta particular e privada, porque isso é mobilidade social, isso não é mudança social. A mudança, ela depende da compreensão de que eu sozinho não dou conta. E, portanto, o meu problema não é só o meu problema, é um problema nosso, e o meu problema, ele não é uma particularidade, mas ele é de uma complexidade, de uma ordem superior. Mas o meu, ele é muito fruto da ordem do capital e do capitalismo. Eu gosto muito de pensar que o capitalismo é o principal sujeito da sociedade, porque ele é o sujeito da não consciência. Da não consciência por quê? Porque ele não tem em si mesmo uma materialidade para pensar. O capitalismo não pensa em si. Ele é resultado da ação humana. Mas ele atua, e a gente fala do capitalismo como se o capitalismo não estivesse em nós. E a gente vem com algumas coisas, eu oriento TCCs e outras coisas lá na gestão de políticas públicas, na Escola de Artes, Ciências e Humanidades, e as pessoas vêm, vamos trabalhar empresa social, negócio, negócio de impacto social, não sei mais o que é social, economia solidária, de vez em quando, algum que me dá ouvido estuda a economia feminista. Mas tudo isso são modos de adaptação do capital e da lógica capitalista. Não é um outro mundo fazer economia solidária, não é um outro mundo fazer economia feminista, não é um outro mundo fazer negócios sociais. Ainda está no marco da ordem, está no marco da ordem da justiça, está na ordem da distribuição, está na ordem do reconhecimento das necessidades, mas nós não saímos dessa lógica do sistema capitalista. E acho que nisso o Gustavo tem toda a razão. O que faremos? Fazemos a crítica, mas efetivamente a gente não sabe o que fazer no lugar disso. Porque eu não sei se há também, não tenho resposta para isso. Mas eu tenho uma convicção que não é possível a transformação social sem a percepção de que ele é um ser social, e esse ser social nos faz ter efetivamente uma vinculação com um outro que na lógica do capital já foi rompida. E essa ruptura, se ela não for reconstituída, não é possibilidade de fazer a insurgência ir para além dos momentos de crise. De crise institucional, de crise política, de crise econômica. O que é, em certa medida, junho de 2013? Um momento de crise que começa com os 20 centavos
tem uma questão do trabalho e tudo mais, mas depois você associa dos 20 centavos, as pessoas estão lá, um movimento burguês, que provavelmente não sei se dispensou por causa dos 20 centavos da sua doméstica para ir para o trabalho. Isso pouco se fala. É absolutamente burguês. Mas que depois estava lá os anticorrupção, os fascistas e todo mundo marchando junto Então, há N possibilidades de fratura social. E normalmente a gente procura uma resposta que ela seja particularizada. Portanto, acho que elemento... E aí me vem uma outra questão. O que é a praxis? A praxis não é o sinônimo da prática. Ela não está em oposição à teoria. A prática e a teoria, elas são os elementos constituintes da praxis. Porque a praxis é essa postura de contemplação daquilo que acontece. E a contemplação é do quê? Da teoria? Não. É da vida, e essa vida ela é prática. Mas ela precisa ser refletida, e isso é ter uma posição praxeológica. Né? Então, esse é um elemento importante, porque isso nos faz sair dessa dinâmica de fazer uma crítica intelectual, e os que fazem a crítica pelo fazer do dia a dia. Então a gente vai cindindo elementos que estão numa situação de, quem sabe, de simbiose, não sei se é a melhor palavra, mas que eles estão ali efetivamente imbricados, dependentes uns dos outros. Então, o que fazer com a escola, ou com a família, ou como mobilizar, ou como enfrentar uma situação como a xenofobia. A gente anda no trem, sempre tem alguém que vai dizer assim, os bolivianos roubaram no meu trabalho. Que trabalho que vieram roubar? 5 centavos o colarinho que você costura? Numa fábrica de costura onde você fica de domingo a domingo? Então, se nós somos um eu social, mas tudo que nós temos é medo do outro, nós somos um eu social paranoide. No mínimo esquizofrênico. No mínimo, quem sabe, um sujeito cindido. Um sujeito pensando qualquer um de nós. Porque a luta, a luta é exposição. Você vai para um campo de batalha, você vai levar um tiro. Se você vai lutar, você vai se expor. Você vive o risco real da morte. Quanto eu quero me arriscar? Quanto eu quero me expor? Quanto eu quero, nesse processo de reconhecimento do outro, sair desse lugar de conforto que é como aquela piadinha, que eu não sei contar piada, mas eu vou só então narrar. Dizem que morreu alguém lá, eu moro no 1171, morreu alguém lá no número 10. Morreu fulano, tá bom. Morreu alguém, passam uns dias, morreu alguém no número 120. Morre alguém no número 400. Morreu alguém no 890, estou mudando de casa. Porque nessa lógica da evolução da morte, o próximo sou eu. Acabou minha solidariedade. Acabou meu reconhecimento do outro. Acabou, e não houve nenhuma problematização de por que morreram, se era um problema de saúde pública. Não, morreu. E está se aproximando de mim e eu não quero isso. E se aproxima de muito de mim, eu faço. Ou eu reajo e aí eu me insurjo. E aí fica a questão, isso é insurgência? Ou isso é medo? Isso é resultante do papel político do medo? Que é um tema que psicólogo social às vezes nem conhece, mas que é um dos elementos que está no livro Psicologia Política e Defesa Social, de 1910, do Le Bon. É um item, o papel político do medo. Então, muitas vezes a gente confunde luta e insurgência como reflexos de autoproteção e preservação. De um sujeito cindido e que não tem no outro um reconhecimento. É utilitário. E a revolução não é isso. O que propunha Martim Baró não é isso. Quando fala de psicologia popular, ou quando fala de conhecimento do outro, ou ele fala de luta, ou ele coloca, nessa necessidade de consciência. A consciência ultrapassa os limites, as fronteiras do eu. Desse eu particular, que se avizinha do outro, mas que vive esse espírito de autoproteção. E isso é muito difícil. Fazer essas rupturas, viver essas rupturas, não são fáceis.
E aí o problema está no outro sempre. O outro é o culpado, é o pastor, é a religião, é o de direita, é o imigrante. E nós vivemos eternos momentos de reação. E acho que eu não sou um adepto tão radical, mas hoje eu estou bem adorniano, né? Fazer uma homenagem ao meu ex-professor Leon Kroschik, se estiver ouvindo por aí, né? Que foi, né? Todos que fomos alunos do Leon sabemos como o Adorno é importante, mas e é verdade. E aí nós temos uma questão que é central, o que é o esclarecimento. Nós sempre temos uma visão atravessada da ideia de progresso como um avanço. Mas, na verdade, às vezes o que é progresso no sentido dessa vinculação com ciência e desenvolvimento tecnológico, ele pode ser simplesmente a pedra fundamental ou a pá de cal da barbárie. E eu não posso, como alguém que comprometido com o pensamento socialista, independente da versão, pensar que eu possa me constituir e fazer a transformação sem esse outro que não necessariamente vive as mazelas da minha vida. Eu não tenho como viver a mazela de uma pessoa negra, eu sou quase transparente. Mas se essa mazela que essa sociedade impõe a esse outro, a essa outra, não for parte intrínseca da minha existência, não há revolução, não há transformação. E não pode ser momentânea. E isso está na escola, isso está na universidade, isso está na minha casa, isso na relação do trabalho. Então, em certa medida, a insurgência social e política, se ela não começa em mim, não é possível. Não é possível, é ilusão. E não sei se, portanto, qualquer uma das perguntas é possível serem respondidas. O problema da teoria crítica, né? A depressão, a esperança que morre, né? Não, mas eu vivo a esperança porque eu vivo a utopia. No momento que estou aqui, eu espero fazer isso, dentro daquilo que é o alcance os limites das possibilidades da minha ação. Né? A minha ação, a possibilidade da minha exposição, a luta, a bala que me pode quitar a vida, se ela não for parte de mim, não há revolução. Não conhecia a Marielle. Mas as 4 balas que entraram na cabeça dela é porque ela tinha consciência de que a luta ia além da vida dela. E se nós não tivermos a mesma consciência e não enfrentarmos na pele o mesmo risco, racismo, xenofobia, todas as homossexualidades e sexualidades dissidentes que são as religiões, qualquer outras coisas que sejam motivos de algum processo divisor entre o eu e o outro, essa cisão e essa, portanto, uma impossibilidade real de qualquer produção de um eu social, vai imperar. E nunca vai se superar o capitalismo, porque isso é parte. Não é à toa o mote que todo mundo lembra do manifesto do Partido Comunista, Trabalhadores do Mundo Univos. Mas univos não é só por causa que nós temos que enfrentar que tem nas mãos os meios de produção. Não é só isso. Vai para além. Não é à toa que o movimento negro, dos negros e das negras, os movimentos feministas, os movimentos LGBT têm sempre trazido a ideia de interseccionalidade ou a ideia de atravessamentos quando se discute classe e luta de classe. E eu acho que é nosso papel aqui pensar que essa luta, ela não é uma luta que é extrínseca ao sujeito, porque nós internalizamos. Eu gosto muito de George Mead, e George Mead vai dizer uma coisa: não há instituições que se estabeleçam sem que antes elas já estejam presentes no self, no eu, nessa relação eu-mim, porque é nesse processo que nós nos constituímos. Então, liberdade é ação. Sem ação, sem essa praxeologia, não há transformação. Há qualquer coisa, menos isso. Perguntas tinham ali, Cláudia?